Quantas vezes você já desejou que o dia tivesse 30 horas só para poder resolver tudo que está pendente? Com a rotina corrida é cada vez mais comum a dificuldade em administrar o tempo e se dividir entre o trabalho, a vida pessoal e a família. Nesse momento onde tudo é para ontem, o N-Blogs ajuda você a entender como organizar melhor a sua rotina e passar a comemorar o fato de o dia ter 24 horas. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs ao vivo agora para todo o Brasil. E para aqueles que têm dificuldade em conciliar tempo e profissão, a mudança da empresa para o home office pode ajudar. Trabalhar em casa, definitivamente ou parte do tempo, vem sendo cada vez mais comum entre os brasileiros. Patrícia acorda às 7h30 da manhã. Em pouco tempo se arruma. Banho, maquiagem, roupa e salto alto. E já está pronta para ir para o trabalho. Ela não tem o hábito de comer pela manhã, mas não dispensa um cafezinho. Atravessa a sala de jantar, 2 salas de estar e mais um corredor. São aproximadamente 120 passos para chegar ao escritório. Patrícia vai direto para uma reunião virtual. Segundo a Associação Brasileira de Teletrabalho, Patrícia pertence a um universo de 11 milhões de brasileiros que trabalham em casa, o equivalente à população da Grande São Paulo. A percepção de uma melhoria na qualidade de vida, de maior flexibilidade em relação ao trabalho, de maior autonomia e independência para a realização do trabalho. Ainda segundo a Adriana, as relações ficam mais frágeis. Trabalhar em casa também traz desvantagens, como a diminuição do contato social e o emprego não está tão seguro. E quando você é o chefe e tem que dar o exemplo, será que dá para controlar tudo de casa? Todas as empresas aqui da família têm câmera, tipo, aqui de casa eu acesso, eu vejo como está sendo a produção, eu sei como está o andamento do processo. Só que nada como você está na empresa. Então você tem que, adequar um pouco lá, um pouco aqui. Por isso, Gustavo não dispensa a vistoria das fábricas. Mas, para ele, estar no home office permite melhor rendimento do trabalho. Para que se tenha um bom desempenho dentro de casa, é necessário escolher um ambiente adequado para o home office. Além das vantagens profissionais, Gustavo tem outras motivações para trabalhar em seu home office. Uma delas é poder tirar um cochilo após o almoço. Outra é poder aproveitar um belo dia de sol tomando um banho de piscina, como faz o Gustavo, empresário de 23 anos. Para falar sobre como administrar o seu tempo na correria do dia a dia, eu vou conversar agora com Alexandre Rodrigues, que é consultor em administração do tempo e produtividade. E também está com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. O que acontece? Está todo mundo falando que só não tem tempo para nada. Não tenho tempo, você não tem tempo. O que está acontecendo? Hoje em dia, né, a gente para uma pessoa na rua e fala assim, como é que você está? Ela fala assim, olha, eu estou na correria. E o mais engraçado é que às vezes você para a pessoa e ela fala assim, eu estou na correria graças a Deus. Então os valores hoje mudaram muito. Olha. A pessoa acredita que está na correria, ela está sendo eficaz. Só que na verdade... empregada, né? Exatamente. Estou na correria significa alguém precisa de mim, eu posso oferecer trabalho, eu não estou desempregada, porque a opção de ficar desempregada e no ócio é assustadora, né? Com certeza. E aí, quando você encontra uma pessoa que fala assim, não, para mim está tudo tranquilo, ela pergunta assim, mas você está de férias, você se aposentou? Né? Porque o que está acontecendo que você está com tanto tempo disponível, né? Então, assim, o que a gente costuma dizer é que, hoje em dia, a gestão de tempo, ela é uma ciência. Então, hoje, a gente tem uma base de dados que é a maior base do mundo em produtividade. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um sistema que ele gerencia por mês mais de 30 milhões de atividades. Então, hoje a gente, baseado em pesquisas e estatísticas, a gente pode afirmar o que dá certo e o que não dá certo. Né? Como é que as pessoas estão utilizando o seu tempo. Tá? Então, mas é o quê? É um excesso de atividades que eu coloquei na minha rotina? Ou eu não sei realmente, eu tenho muita coisa para fazer de fato em pouco tempo, ou eu não sei como organizar o meu tempo? Então, com essas atividades? Ambas as coisas. Nós costumamos dizer o seguinte, que a questão do tempo é uma questão de também analisar as demandas que você tem. Então, você tem a produtividade humana, por mais eficaz que você seja, por mais energia que você tenha num dia, você tem um limite. Só que o que acontece, na maioria das vezes, as pessoas reclamam, poxa, eu não tenho tempo para nada, está faltando tempo para coisa assim. O que está, na verdade, acontecendo? Ela não está sabendo administrar melhor o tempo que ela tem.
Eu vou falar uma pesquisa... Pera um pouquinho, não é só administrar, é que às vezes a gente não tem noção e põe mais coisa, que nem mala, você quer pôr mais coisa que cabe na sua mala. O dia é uma mala de 24 horas. Exato. E se você vai viajar, não adianta você querer levar 10 pares de sapato, porque não vai caber mais roupa na mala. É não verdade. é? Então, é a opção que você faz. O que eu acho é que às vezes a gente erra na forma com que a gente vai decidir o tempo de cada coisa. Por exemplo, quando você está muito estressado e tem muita coisa, você acaba de comer e vai escovar os dentes, faz assim, gigue, 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 acabou, escovou os dentes. E aí você, daqui a pouco você é um dentista cheio de cárie. Porque escovar os dentes requer um determinado tempo. E não adianta, filha, você não escovar direito agora, você vai ficar banguela já. Não adianta. E tem que passar fio dental, e tem que... Então, se você quiser economizar tempo nesse momento, você vai pagar um preço muito alto depois, porque tem coisas que requerem um certo ritual e um certo tempo, não é isso? Com certeza. Tem coisa que você pode acelerar a sua produtividade, pode escrever depressa, mas tem coisas que demoram. Então, aí nesse Exato. caso, como seria? É uma necessidade de um planejamento ou de priorizar? Qual que é a diferença entre os dois? Legal. Então, muito bem. Isso é uma coisa natural. Quando a gente dá, por exemplo, nos treinamentos que eu dou, eu sempre pergunto assim, eu sempre faço essa mensuração. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, que ele fala assim, se eu não consigo medir, eu não consigo administrar. Se eu não consigo mensurar quanto tempo eu vou gastar numa atividade, eu não consigo administrar. Então, eu sempre faço essa mensuração nos treinamentos que eu aplico nas empresas. Eu pergunto assim, quantos de vocês planejam? Então, para você ter uma ideia, às vezes numa sala de 30 pessoas, 35, 2 pessoas levantam a mão e falam assim, não, eu planejo. Aí existe um erro, as pessoas falam assim, não, eu planejo o meu dia. O dia já é tarde demais para se planejar, o dia você prioriza. Então, qual é a diferença entre planejamento e priorização? Planejamento é você olhar a sua semana à distância, então você planeja atividades que você tem que fazer durante essa semana. Quando chegar no dia, você vai olhar daquelas atividades que você colocou, mensurou, você fala o que eu vou fazer primeiro. E o mais importante, é engraçado, você diz assim, não, mas eu planejo. Então você vê, de uma sala de 30 pessoas, 3 pessoas falam que planejam a semana. Então, mas deixa eu te perguntar, as pessoas não conhecem serviços básicos, como por exemplo assim, o Google Calendar. O Google Calendar, ele é de graça, basta você ter um e-mail do Google. Eu não vivo sem o Google Calendar, porque tudo que eu tenho que fazer, eu coloco lá. Eu tenho o meu mapa da semana, e aí eu vou colocando ali, você arrasta, muda, põe exatamente o tempo que vai levar e tudo mais. E o que acontece? Você cria um alerta no próprio Google Calendar, que é o seguinte, eu quero ser avisada com antecedência de 24 horas de tudo que eu tenho que fazer. E aí eu acordo, já tem lá nos meus e-mails, sua agenda de hoje, de amanhã, e tarará, ele manda para mim mesma. Então é como você ter você tem que usar os recursos eletrônicos para ajudar você no seu gerenciamento. Então, que é justamente o que ele está dizendo aqui, que né? É planejar. Que é o planejamento. E aí, como que fica na questão da prioridade do dia? Eu tenho que olhar a prioridade, não fiz nenhum planejamento. Como que eu vou fazer para organizar as reuniões, responder e-mail, falar com o meu chefe, buscar meu filho na escola? Como que fica isso? Certo. Então, uma coisa que a gente fala é o seguinte, é criar o hábito de planejar. Se eu não planejo meu dia, se eu não priorizo meu dia, ou seja, se eu já não tenho coisas planejadas, eu naturalmente já vou estar perdido no que eu tenho que fazer. E é muito importante você ver, quando a gente vai analisar uma empresa, a primeira coisa que a gente fala assim, olha, é a liderança, ver a empresa, como é que o líder está gerenciando o tempo da sua equipe. Então, a primeira coisa que a gente fala é entrar nos conceitos da não, mas aí você está falando aqui do método da empresa. Você falou das ferramentas, você falou do Google. O uso de uma ferramenta, ela aumenta muito a possibilidade da pessoa se administrar. Claro. Pelo perfil que você falou, você é extremamente bem organizado no seu tempo. Porque você sabe as atividades que você vai fazer, você já tem um planejamento, você pede para ser lembrada. E o mais importante, a nossa base, 90% de um bom planejamento, se resume a mensurar as atividades. Mais ou menos assim, poxa, essa atividade eu vou demorar quanto tempo? Que nem mais o deslocamento, mais alguma possibilidade, Sim. Porque você planeja. Se chover, mudou tudo, né? Com certeza. Se chover, ainda mais em São Paulo. E justamente falando de tempo, de trânsito, de deslocamento, só na capital, o motorista fica em média 2 horas e 40 minutos parado todo dia no trânsito. Para aliviar esse estresse, muita gente vai lá e liga o rádio. Mas tem motorista que quer aproveitar o tempo com outras atividades. Claro que sem colocar em risco a segurança no trânsito. Veja. A publicitária Mariana Penido começa o dia em ritmo acelerado, na academia. Ela corre com uma certeza, em minutos vai ficar parada no trânsito. Mariana toma banho na academia e segue direto para o trabalho. É aí que a criatividade da publicitária surpreende.
Sem se preocupar com quem está no carro ao lado, ela liga o ar quente e começa a fazer escova. Para, escova. Para, escova. Há 1 ano, Mariana cuida do cabelo enquanto dirige, mas afirma que presta atenção no trânsito e sempre tem muito cuidado com os outros motoristas. Mas a escova é só a primeira etapa neste salão sobre 4 rodas. A segunda fase é a maquiagem. Com uma faixa para proteger os cabelos já escovados, Mariana usa uma técnica toda própria para controlar o volante. Em baixa velocidade, a publicitária afirma que a direção é segura e faz uma maquiagem caprichada. Base, lápis, blush. E por fim, um toque especial, o Curvex. Todos os anos, os paulistanos perdem 27 dias, é isso mesmo, 27 dias parados no congestionamento. Em vias assim, ó, como essa que nós estamos, será que isso tem solução? Os paulistanos gastam, em média, 2 horas e 42 minutos por dia para realizar suas atividades. Ao longo da última década, os motoristas que tentam trafegar na capital paulista enfrentaram 118 quilômetros de vias congestionadas. Essa é a média diária dos engarrafamentos nos horários de pico. Cansados, os motoristas buscam alternativas. Eu tenho um audiolivro que eu uso para rever algumas coisas. A gente vai já resolvendo algumas coisas no caminho, telefonando alguma coisa. Sempre dando um jeitinho, né? Porque o trânsito é um verdadeiro vilão aí que rouba o nosso tempo. Agora, vou perguntar para o Alexandre quais são os principais vilões da perda de tempo dentro do ambiente de trabalho. Ok. Isso é muito importante de você identificar. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente reclama que não tem tempo para nada. Só que gestão de tempo é uma questão de pequenos detalhes. Se você pudesse exatamente observar seu dia com sinceridade e falar onde é que eu estou perdendo tempo, você começa a identificar os seus ladrões. Vou falar uma pesquisa que a gente fez pela internet, mais de 1.600 entrevistados responderam de todo o Brasil como é que eles estão gastando o tempo deles. Para você ter uma ideia, nós fizemos perguntas assim, por exemplo, quanto tempo do seu dia você gasta na hora do expediente cuidando de coisas pessoais? 31% das pessoas responderam que, em média, demoram meia hora. Que mentira! Demoram mais? Não, deixa eu... Aí 25% até 1 hora e 12% chega a ser 2 horas cuidando de coisas particulares. Então, o que a gente fala e aconselha as pessoas quando vai fazer o seu planejamento? Não tem, isso é típico do ser humano, que nem você estava falando. Muitas vezes meu chefe é prioridade. Só que se alguma chefe é prioridade, coisa... eu largo a caneta no ar se eu estiver segurando para escrever um negócio. Só que se alguma coisa acontecer com os meus filhos... Meu filho ainda passa prioridade sobre o chefe. Prioridade sobre o chefe. Porque é natural do ser humano. Lógico. A gente não consegue tirar e colocar em gavetas separadas o pessoal do profissional. Então, o que as pessoas fazem? Elas vão para o seu trabalho, mas elas começam a pensar em coisas de casa. Então, a gente já vai pelo seguinte princípio. Então, você já, quando planejar, já planeja as duas coisas. A ferramenta que você usar, seja uma agenda, o que for, mas você já planeja isso. Para você ter uma ideia, a gente pergunta assim, outras perguntas também. Qual é a principal causa de perda de foco no trabalho? Então, tem algumas coisas que até os cientistas já estão começando a mensurar. Quando você perde o foco, quanto tempo, em média, o seu cérebro demora para retomar? É a resiliência, E o que perde foco no trabalho? E-mail, rede social? 36%. Bate-papo no corredor? 36% dos entrevistados disseram que a principal tentação é a internet. E dentro da internet é redes sociais. Então, 36% vem em redes sociais. Então, às vezes, a empresa não deixa. Então, mas agora eu vou defender as redes sociais e a internet. Eu sei que é um grande motivo de dispersão, mas eu acho que quem tem que ser treinado é a pessoa. Com certeza. Eu acho que, primeiro, é uma falta de objetividade no que a gente vai falar ou fazer, porque não está claro na sua cabeça e a pessoa começa... Sabe o que é? Que eu queria te falar, fala logo o que você quer. Por que você não chega e diz o que você quer? Direto. As pessoas acham que é falta de educação ser direto. Ai, que grossa. Ela já chegou e falou assim, eu quero 2 cópias disso aqui, sabe? Tipo, ué, mas... Oi, tudo bem? E aí, como vai? O cachorrinho tá bom? E aí, você tá lindo? Ai, que lindo seu cabelo, ai, que lindo sua unha. Você poderia fazer um favor? Olha, vai ficar bravo, queria te pedir 2 cópias. Pô, pede 2 cópias, o que você quer. As pessoas são muito sensíveis. Mas você não acha que as pessoas que têm uma facilidade, Rosana, em se dispersar, usando um Facebook, um Twitter, ou porque usa a ferramenta errada, ou porque não sabe,
Talvez não deveria, então, abrir lá a página logo Então, quando chega no expediente? Exato, não deve começar por aí, é quando você tem um intervalo. E a segunda coisa é, a internet em si não é um meio de dispersão, porque você pode estar buscando, se aprimorando, aprendendo alguma coisa para o seu trabalho com a internet. O que eu acho, e a crítica que eu faço a todos, a mim, a todo mundo, as pessoas falam demais sobre as outras pessoas. É um ambiente de querer saber da vida alheia, de procurar, de conversinha. A gente perde muito tempo em vez de investir em si. Sabe? Eu não sei se tem pesquisa, mas quanto tempo do seu dia você gasta com pessoas irrelevantes? Isso deveria Porque ser as incluso, pessoas né? relevantes, a gente sabe quem elas são. Né? Nossa família, nossos amigos, nosso chefe, o contato que você tem que ligar, a pessoa que você marcou a reunião, mas a gente perde muito tempo com coisas que não têm a menor relevância. Deveria ser uma prioridade de relevância para você, para a sua vida. E aí, nesse caso, entra não só as atividades profissionais, mas, por exemplo, aquela lista de coisas que a gente tem que fazer que não tem a ver necessariamente, não é urgente. Visitar a mãe, que eu não vejo há muito tempo, e marcar um médico para fazer um exame de rotina. Coisas que, sei lá, renovar minha carteira de motorista, que tem um mês para vencer, mas eu tenho que fazer. Como que eu faço? Eu planejo a minha semana com as atividades do trabalho, do filho na escola, e faço uma lista à parte das coisas que eu posso ir dando um check, assim, riscando? Certo. É isso? Uma das coisas que a gente aconselha bastante quando vai passar uma metodologia, porque às vezes a pessoa fala assim, é que nem você falou, na verdade o ser humano precisa treinar. E existem pessoas realmente eficazes. Eu me lembro uma vez, eu fui numa reunião, falar com o presidente de uma grande empresa, foi a reunião mais rápida da minha vida. O cara, sinceramente, ele chegou para mim e para o outro diretor e falou assim, olha, duas coisas, o que eu posso ter de vocês e o que vocês querem de mim. É isso, é claro. E foi a mais rápida da minha vida, foi E não é mal extremamente educado, objetivo, cara. não é. Eu fui dar uma palestra em Nova York, era assim, você tem 15 minutos para falar e você tem que ensaiar. Então, quando eu entendi, eu ensaiei essa palestra até dar 15 minutos cravados, porque você entra o relógio, começa um countdown, começa uma contagem regressiva de 15 para 0 e você tem que fazer caber. E se você não terminou o raciocínio, até logo, filha. Mas entendeu? isso, você então acha você tem que se preparar, você tem que saber fazer as coisas caberem. E né? usar bem o seu tempo e o tempo do outro, que o outro também está ocupado, não é só a gente que está ocupado. E a outra coisa é o seguinte, o brasileiro tem uma cultura de deixar tudo para a última hora. Tem. A gente sabe que a gente tem essa cultura. O imposto de renda, né? O imposto de renda, Cai o presente, na véspera do presente dia da de entrega. Natal, Dia das Crianças, essas datas comemorativas e outras atividades. É cultural, a criança já cresce num lar em que se escuta isso, que eu tenho pouco tempo e que eu faço tudo em cima da hora? Olha, com certeza isso acontece, até a pesquisa mostrou que as pessoas disseram assim, quanto tempo você deixa as coisas para a última hora? 52% das pessoas disseram que às vezes deixam tudo para a última hora. 12% é com frequência. E é uma questão de educação. Né? A Maria Montessori, uma grande educadora, ela diz assim, a educação é 80% ambiental. Então a gente aprende vendo exemplos dos nossos pais. Não é assim? Sabe o que eu faço? Você perguntou da listinha de outras coisas, né? Eu tenho o meu cone da vergonha, assim, que é a minha lista da vergonha, para ver se eu tomo vergonha na cara e faço aquelas coisas. No browser, eu uso o Firefox, tem um aplicativo, um complemento que você coloca, que é uma pagininha em branco que fica aqui do lado do seu browser. E eu faço a minha lista de afazeres e eu ponho aqui. E aí fica aquela coisa vergonhosa, você não foi no correio, você não mandou aquele quando negócio. você abre o Exatamente, computador. fica ali sempre minha vergonha. Então eu preciso de vez em quando ticar e fazer aquelas coisas, porque, puxa vida, sabe? A pessoa está esperando, você tem que comprar um negócio no correio, vai no correio, manda alguém dar um jeito, sabe? Claro. Então eu me envergonho, eu crio vergonha para mim, porque eu acho que a gente perde a vergonha na cara, sabe? A gente vai perdendo a vergonha na cara. E é tão bom deixar, se livrar daquele... Não é assim, eu tenho que pagar uma conta no banco. Não é pensar nisso, puxa, eu tenho que pagar uma conta. É pensar que você vai ter mais dinheiro livre daqui para frente, que você vai, sei lá, eliminar uma dívida. Tentar olhar positivamente para resolver uma questão que está ali, que é chata, que é burocrática, que é do dia a dia. E tudo que é sistemático, todo dia 21 eu tenho que fazer um depósito para a pessoa, eu boto no automático do meu banco. Então, já ajuda. Tudo que você pode sistematizar, você usa essas ferramentas, porque é uma coisa que se repete na sua vida. Claro. Se você não conseguir administrar nem o que se repete, você está mal, Com certeza. Agora, o contrário. E se eu me planejo muito? E se eu fico planejando, assim, todos os minutos do meu dia, da minha semana, do meu mês? Isso também não volta contra mim? Na verdade... Existe alguém que faz isso, um excesso de planejamento? Então,
Na verdade, quem tenta planejar 100% não consegue. E aí vem a frustração. Tanto é que o que a gente fala é o seguinte, olha, planeje até 70%, 80% no máximo, e deixe também um espaço para eventuais urgências que possam ocorrer. E para você lidar, senão você fica, ai meu Deus, mas eu não tinha, agora choveu e agora tá frio e eu tô contra a roupa e eu não planejei. Ué, tem que saber que a vida é assim, o mundo não avisa que vai ter terremoto em Nova York. Por isso que é bom planejar e tem que priorizar o dia, porque o dia já está acontecendo. Vamos falar com a Rosana agora sobre o blog dela no portal R7, que é o Querido Leitor, r7.com/Rosana. O que a gente tem lá? Bom, hoje eu vou estrear como colunista no jornal aqui da Record News, hoje à noite, às 9 horas da noite, com o Heródoto Barbeiro. Muito então legal. eu botei já a notícia, a minha foto lá. Lógico, né? Dia da estreia, se eu não puser no meu próprio blog, lógico, quem vai divulgar, certíssima, não é? Tem que divulgar. E tem também um outro post que você vai encontrar lá, no r7.com/Rosana, falando como é incrível, né, a presença das redes sociais. Tem vários jornalistas que estão retidos num hotel lá na Líbia e eles estão tweetando de lá. Um jornalista... Acabaram de ser libertados. Foram todos a gente libertados falou agora no Mundo Meio-Dia. Tava na maquiagem, que bom que você me avisou, ainda bem que o programa é ao vivo. E aí eu estava acompanhando ele tweetando e colocando. Então é incrível como você... E hoje de manhã ele tinha comido de café da manhã uma barrinha de chocolate, foi tudo que ele tinha para comer. Que estava acabando a comida. Estava acabando a comida, e conseguiram exatamente. saber pelas redes sociais. Todos já saíram do hotel? Todos. Ufa, que bom. Todos libertados e estão bem de saúde, apesar dessa situação de tensão que acontece na Líbia. Então você entre no portal R7, veja o blog da Rosana. Boa estreia para você hoje com o Heródoto Barbeiro. A gente falou sobre como administrar bastante o tempo no trabalho, né, entre as situações familiares, né, você é uma pessoa só. Como que eu faço para organizar o meu tempo de folga, de lazer, o meu final de semana, ou a minha noite, né, ou a minha manhã, se eu trabalho à tarde? Como que eu faço para organizar esse tempo livre? Ok. Uma das coisas que a gente sempre recomenda é você pensar no seu tempo também com relação aos seus papéis importantes. Então, o planejar, a gente tem que planejar focando em coisas importantes. O que são coisas importantes? São coisas que lhe dão prazer, são coisas que lhe dão resultado. Então, estar com a família, cumprir uma meta, ler um livro, o autoaperfeiçoamento são coisas importantes. Fazer um esporte. Fazer um esporte. Então, eu tenho que começar o meu planejamento exatamente o que eu quero fazer. Teve um americano, o nome dele é Michael Green, ele fez um blog que, se eu não me engano, é Triplos. Que ele dizia o seguinte, ele fez uma proposta para as pessoas, assim, olha, escrevam 100 coisas, 101 coisas que vocês querem fazer em 1001 dias. E aí ele começou a ver resultados das pessoas respondendo para eles, nossa, eu nunca parei para pensar que eu poderia fazer tanta coisa. Isso é o que a gente aconselha. Então, quando você vai fazer o seu planejamento, você vai ter uma folga, não deixe ele solto. Você exatamente pensa, o que eu vou fazer para o meu papel de pai? Vou andar no parque com os meus filhos? O que eu vou fazer para o meu papel de estudante? Vou ler um livro? Então, isso é a base é planejar. A base é pensar o que é importante para mim, o que é verdadeiramente importante para mim. Porque senão a gente começa a entrar nas circunstâncias. E como você mesmo tinha dito, você ser dono da sua vida e da sua agenda. Não deixa que os outros, por insistência, porque eles... As demandas dos outros. Se a gente tem pouco tempo, imagina de repente você se vê num lugar que você fala, gente, eu queria muito não estar aqui, nem fazendo isso, nem com essas pessoas. Por que eu vim nesse lugar? Exato. Essa sensação é muito ruim. É muito angustiante. É angustiante. Você está no seu dia de folga e tem que fazer uma coisa que você não queria fazer, porque alguém acha que você tem que fazer aquilo. Ou porque você não soube dizer não, você tinha vergonha de dizer não e vergonha de ser sincera e falar, sabe o que é? Eu nunca tenho tempo, eu queria ficar brincando com meus filhos. E aí talvez eliminar essa culpa, né, Alexandre? Essa culpa que dá de você ter que fazer algo que o outro quer, ou aquela culpa de, nossa, eu não fiz nada no meu final de semana, não estudei, não respondi aquele e-mail do trabalho, mas você estava de folga. Exato. Né? Então tem um pouco disso também, de tentar ajudar a não sentir essa culpa na hora de fazer as coisas, né? Com certeza. Você pode... Eu tive um exemplo, um grande diretor de uma empresa de advocacia, uma das maiores do país, ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu trabalho 80% do meu tempo. Então, quando ele fez o gráfico, ele viu que ele trabalhava 80% do tempo. Quando ele saía com a família, ele só fazia o que a família gostava. O que ele gostava, ele não estava conseguindo fazer. Ele nunca fazia nada para ele. Nada para ele. Nossa. Aí eu falei assim para ele, você quer mudar isso? Ele falou assim, quero. Para quanto? Eu quero trabalhar 40. E você acha que 40 você tem o mesmo resultado? Tem, porque eu não digo não. O cara me liga lá da China de madrugada e eu atendo. Eu poderia não atender. Então, o que é priorizar o importante? Okay. É exatamente ver o que é importante para você. Então, priorizando o que é importante para você, você consegue planejar a sua agenda e encontra, assim, tempo para fazer tudo. Trabalhar, ficar com a família, se divertir, fazer um esporte. Afinal de contas, dá tempo de tudo sim. São só 24 horas e são muitas horas, 24 horas. Então, aproveite bem o seu tempo. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Alexandre Rodrigues. Obrigada. Obrigado. Rosana, mais uma vez com a gente. Obrigada. Até mais tarde. Ela que vai estar no Heródoto Barbeiro às 9 da noite. E quem quiser rever esse programa é só acessar o portal R7 no site r7.com/Record News.
Amanhã vamos falar sobre a inteligência emocional. Sabe o que é? Tem dúvidas? Então mande e-mail pra gente ou dê a sua sugestão via Twitter no @NVlogsTV. Eu te espero às 2 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau.